pessoal, bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada muito especial que é a Luciane. Eu digo que ela é a Luciane da Sem Cerimônia, porque a gente se conheceu na vida profissional, então é assim como eu lembro dela, né, da empresa que ela é fundadora, que é dela. E então hoje eu a convidei para nós conversarmos porque ela tem um hobby muito diferente, muito fantástico, que é a escalada, o montanhismo. É um esporte que ela pratica por hobby, né? E então ela tem uma história de superação muito interessante dentro desse esporte que ela pratica. E aí eu a convidei para a gente conversar e ela vai trazer, a gente vai fazer um paralelo, assim, o que a escalada, o que o montanhismo pode nos trazer de informações para esse momento que a gente está passando. E aí, Lu, tudo bem? Eu vou te chamar. Olha a Bruna. Bruna, quanto tempo? Como é que tu tá? Tudo bem? E aí, Oi, Bruna? Tudo bom? deixa Vai eu ter que botar ligar meus teu fones. telefone. Oi, E aí, como é que tu tá? Tudo bem? tudo bem, Cíntia? Eu arrumando o cabelo, que tava meio descabelado aqui. Não, estamos em casa, né? Ah, mas igual, né? A gente fica se ajeitando. Eu tava fazendo uma breve apresentação aí. Eu disse que o esporte que tu pratica, eu não sei se é por hobby ou não, mas eu disse que o montanhismo é um esporte que tu pratica e que nos traz muitos ensinamentos interessantes. E que aí a gente tinha conversado, eu tinha te convidado para a gente falar sobre isso. Sim, Então, sim, muito eu obrigada. não sei se tu quer esperar um pouquinho para o pessoal entrar, agora deu meio-dia e 31 agora, recém. Não, vamos começar aos pouquinhos, assim, né? Vamos começar. Estou ajeitando aqui também Tá. a minha Então câmera. eu me apresento só para o pessoal que é aí teus conhecidos, da tua audiência saber quem eu sou. Sim, E aí depois aí a palavra é tua, né? tá. Então, para quem não me conhece, eu sou Cíntia Rodrigues, eu trabalho com consultoria, mentoria e coaching também, processos de coaching. E a Luciane e eu nos conhecemos há muito tempo, né, Lu? A gente não pode falar quanto tempo, assim, para não denunciar a idade. Ah, eu Ah, falo. Faço bastante. eu também não. Mas a gente se conheceu no mundo corporativo, aí trabalhávamos em empresas concorrentes, mas nunca, sempre numa concorrência bacana, interessante. A gente se via por reuniões, né? Sempre. E aí, na semana passada, a gente conversou para fazer essa live, para fazermos um paralelo. O que o montanhismo pode nos ensinar como superação, para a gente trazer para esse momento, que tem pessoas muito preocupadas, o que vão fazer quando a quarentena acabar e tudo mais. Então, agora eu deixo você apresentar, e aí a gente começa esse nosso bate-papo. Então tá, eu não sei se chegou a falar alguma coisa sobre mim ou estou me apresentando assim Não, eu primeiramente. disse que tu é aluda sem cerimônia, porque é o nome da Ah, empresa, tá. então eu te Não, tá. conheci. Tá bem. Então eu vou primeiro agradecer. Eu já tô vendo aqui que tem vários amigos que entraram, a Virgínia lá da Argentina, de Buenos Aires, a Maureen, a Simone. Nossa, eu não consegui ver todo mundo aqui, mas eu convidei vários amigos, né, para acompanhar. E agradeço também porque essa apresentação de hoje, né, eu troquei muitas ideias assim com eles, né? E depois eu vou agradecê-los, quero citar os nomes porque a gente fez essa construção, né? E olha, Vivi Zanello, Caio, gente, Camila, que bom. Bom, vamos lá. Então, eu sou a Luciane, né? Quem me conhece pela área de eventos, como é a Cíntia, né? Eu sou a fundadora da Sem Cerimônia, né? Eventos. Então, eu sou uma empreendedora por vocação, né? Sou relações públicas de formação e escaladora por paixão, né? Então, a atividade, a prática do montanhismo está na minha vida já
com frequência, assim, né? Com persistência e consistência há 10 anos, né? Então eu retomei. Na verdade, eu retomei a escalada em 2010, né? Já tive uma primeira apresentação bem lá atrás, mas tendo mesmo como prática e segmento faz 10 anos mesmo, né? Com treinos diários, enfim, diários não, semanais, enfim. Então, e para mim foi um divisor de águas, né? Desde que eu me dediquei realmente à escalada, né? Ao montanhismo. Sabe quando tu te encontra, assim, num esporte? E aí eu respondendo a tua pergunta, para mim, o montanhismo não é hobby, né? Não é nem um esporte, assim, para quem gosta muito. É um estilo de vida, né? Entendi. É uma prática que ela é tão intensa, assim, ela impacta tanto a vida da gente, pessoal, profissional, espiritual, né? Esportiva, de uma maneira tão intensa que ela acaba virando um estilo de vida, né? Tudo que tu faz, tu acaba pensando, o que isso vai me ajudar para que eu escale melhor? O que isso vai me ajudar para o meu rendimento, né? Tu muda a tua concepção, a tua forma de viver, por exemplo, os finais de semana com sol, a gente vai escalar. Então, nós somos, às vezes, ausentes em aniversários, festas de família, né? Tá escalando. Tá escalando. Os amigos que a gente tem, geralmente são da escalada, né? Porque tu acaba convivendo muito intensamente com essas pessoas. Então, se tu for pegar, por exemplo, o meu dentista é escalador, o meu oftalmo é escalador, o meu fisioterapeuta é escalador, meu namorado é escalador, né? Tem muitas amigas que são da escalada. Claro que eu tenho amigos que não são, obviamente, né? Mas onde tu acaba conhecendo mesmo, né? E convivendo mais no dia a dia dessas pessoas. E são profissionais de diversas áreas, né? E assim como eu, que sou da área de eventos, né? E Tem. provavelmente, Lu, esse estilo de vida, ele trouxe alguns ensinamentos para a tua vida fora dele. Vamos colocar nesses termos. Sim. Então, possivelmente, assim, tu tá fazendo atendimento a algum cliente, tu tá na tua vida profissional, e aí, quando aparece algum desafio, tu provavelmente usa os ensinamentos do montanhismo na tua vida fora dele. Muito. Não sei se eu tô certa ou não. Muito, Cíntia, muito. E eu fiz, assim, alguns itens, né? Alguns insights disso, exatamente, levando para essa linha para poder colaborar com as pessoas, né? Porque pode servir, não exatamente, mas eu preciso escalar para fazer isso, não. Pode ser qualquer pessoa que possa ter, a partir desse insight, uma ideia para o seu dia a dia. Então, como a gente está vivendo um momento bastante crítico, né, e de desafios, e o montanhismo e a escalada é de desafios, né? A escalada te desafia sempre. Então, vai ser muito prático de fazer esse paralelo, né? Então, vamos pensar assim, primeira coisa, né? Vamos para a pirâmide lá do Maslow, né? Que a gente aprende. Necessidades básicas. Exato, as necessidades básicas. Então, assim, ó, algumas coisas que eu vou falar daqui são bem do meu dia a dia, tá, gente? É do meu mundo, da minha realidade. Eu não li livros, tente até ler livros, né? Eu gosto muito dos livros, da treinamento mental para escaladores, né? Do Arno Ilgner, né? Caminho do Guerreiro da Rocha. Então, a gente lê, tem muitas literaturas disso, mas eu aprendi fazendo. Praticando, né, na pele, né? Muito mais na pele, às vezes é osso, é tudo junto, né? Sofrendo tem que sofrer. Exatamente. Então, a primeira coisa, assim, que eu acho bacana falar é que o que a gente vai conversar aqui não é autoajuda e nada contra a autoajuda, porque quando a autoajuda ajuda, tá valendo, beleza. Mas é muito mais, e principalmente essa primeira etapa é do autocuidado, tá? Como é que funciona? Na escalada, a gente tem que estar sempre se cuidando, né? Para que tu estejas pronto e forte, tanto mentalmente quanto treinado fisicamente, para vencer os desafios, né? Então, a gente acaba, assim, tendo esse cuidado, não que nem o escalador não é monge, né? Eu, pelo menos, não sou, né? Mas a gente tenta ter um estilo de vida saudável. Não, mas a pessoa que não come carne, tem os vegetarianos, não é o meu caso, né? Eu bebo vinho, eu gosto de chocolate, né? Mas
a gente, assim, tu tem que ter o teu sono, tem que ter uma higiene do sono, sabe? Tu tem que cuidar as tuas horas, tu tem que estar bem, tu tem que ter uma alimentação equilibrada, né? É porque se falta alguns nutrientes, alguma coisa, tu não vai ter tanta força. Se tu dorme mal, tu pode se distrair com mais facilidade e despencar morro abaixo. Perde a concentração por bobagem, né? Às vezes. Claro. Uhum. Então, assim, quando eu falo a parte básica, é isso, assim, sabe? É esse cuidado que a gente tem com a gente, né? Com essa máquina, esse equipamento todo aqui que a gente vai te levar para fazer os teus sonhos, conseguir os teus objetivos, né? Então, primeiro a gente cuidar da gente, e principalmente, independente do se é montanhismo, né, escalada, enfim, qualquer outro esporte, a gente se mantém em movimento, né, Cíntia? A gente não nasceu para ficar parado, né? Senão a gente não teria todos esses recursos, né? Então, o que é bacana? A gente tem que estar sempre em movimento, mesmo quando tu não está treinando ou tu não está escalando, enfim, porque o cérebro, ele emite mensagens que aquele é um corpo ativo, sadio, saudável, ele precisa de energia, né? Então, quanto mais tu te movimenta, mais saudável tu fica, né? Porque todas as células estão correspondendo para aquilo, fora os N mil benefícios que faz a atividade esportiva, né? Para qualquer coisa que tu faça na vida, né? Tanto mentalmente, fisicamente, né? Enfim, todos os benefícios, eu não sou médica, mas eu sinto na pele, né? Esses benefícios. Faz bem, e provavelmente tu deve sentir muita falta quando tu não escala. Sim, depois a gente está passando para o período de. Imagina esse período que a gente está passando agora, né? É um período de confinamento. Ninguém está escalando. A gente tem um muro de escalada que ninguém está treinando. Está fechado, que é um centro de treinamento, uma academia, né? Ninguém está indo para a rocha, né? Ou pelo menos as pessoas próximas que a gente. Está todo mundo preservando, quem pode ficar em casa está preservando, né? Todo esse momento, né? Então até eu brinquei, eu vou escrever um livro, né? Diário de confinamento de uma escaladora. Daqui você vai começar a subir nos armários. Ou então o seguinte, né? Porque tu me tiraram. Tu pensa assim, né, Cíntia? Tem os pilares da vida da gente, né? Então, olha os meus pilares fortíssimos. Eu trabalho com eventos, né? A minha empresa fez 22 anos, sem cerimônia, no primeiro dia da quarentena. O primeiro dia, foi dia 16, há 4 semanas hoje, faz 4 semanas hoje, né? Então, no primeiro. Então, me tiraram esses pilares, porque a gente não está trabalhando, mais em eventos, que foi o principal, mais atingido, né? Enfim, distanciamento, a agenda foi para água abaixo, né? Não tem o que fazer. Então, pilar 1, trabalho, e o pilar 2, a escalada, né? Então, agora que eu tenho. Fortalecendo o psicológico no momento que tu não tá no trabalho, alguma coisa assim. E aí, de repente, tu se viu num momento assim, não posso escalar, e agora? Exatamente. Aí tu tem que ter, tu retorna, e aí tem um ponto que é a inteligência emocional, né? Então, vamos pegar, eu não vou fazer, né, nenhum tratado sobre inteligência emocional, não é o caso aqui, mas é um recurso que a gente aprende no dia a dia da escalada, tá? Fora em eventos, né, Cíntia? Que eventos é inteligência emocional o tempo todo, o pessoal que está aqui da área de eventos sabe, né? Mas o que eu vou falar da escalada dá para aplicar em eventos, dá para aplicar no dia a dia de qualquer um. Estou vendo aqui meu amigo Zuki que entrou, Joabel, olha só que bacana. Então, assim, o que a gente aprende a converter o estresse em conforto? E isso o que é? Resiliência, tá? E isso existe e tem que transformar de alguma forma aqui dentro para. Exatamente. Então, e nosso instinto de sobrevivência, o que acontece? Bom, olha o desastre, né, do nosso entorno, né, tudo que está acontecendo e essa sensação de incerteza. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer isso é aceitar. Bom, o que está no meu controle? O que não está? Bom, eu sei que tem pouca coisa no meu controle. Então, adianta eu gastar uma energia violenta, que eu vou precisar depois dessa energia para conduzir para os caminhos que virão aí pela frente, que a gente não sabe ainda, né? Então, resiliência, controle da ansiedade, né? Então, e como é que a gente adquire isso? Bom, aí aconteceu
essa crise, ou tô numa escalada num momento difícil. Como é que da onde que eu tiro essa resiliência? Do nada? Não. Tu tira de todos os outros treinos que tu já teve, no nosso caso da vida, para aguentar essa crise, tudo que tu já passou. Ninguém aqui é amador para a vida, né? A gente já está aqui porque a gente já viveu muitas coisas. Então a gente tem que honrar essas vivências e não achar que, ai, agora eu tô perdido. Tá, ok, é muito difícil mesmo. Não estou dizendo que não é. E tem dias que é mais difícil que outros, né? E aí tu tem. Permita-se, né? Não é? Esses dias eu estava assistindo um curso, eu não lembro o que era. E aí alguém falou assim, permita-se. Tem um dia que tu acordou deprê, permita-se ficar assim. Mas não precisa ficar assim o dia todo. Então, disse assim, tá, agora eu vou curtir minha deprê aqui por 1 hora que seja. Depois manda ela longe, vai lá, toma um banho, se arruma e diz, tá, agora pronto, eu vou fazer o que precisa. Porque aí você já se permitiu aquilo, mas na escalada provavelmente vocês não podem se permitir isso, porque senão tu cai, né? Exatamente. Então a gente tem muito isso, tem momentos bastante críticos, né? Só que como é que a gente treina? Isso é treino, né? Por isso que a gente treina indoor. A gente tem uma questão bem bacana na escalada, que são os treinos de queda, tá? Como é que funciona? O momento tu não tá lá no meio da escalada, na parte ruim, que tu vai treinar a queda, porque tu não tá treinando, tu tá caindo mesmo, tu te deu mal, né? O treino de queda é quando nós estamos conscientes, né? Um dia, sei lá, de escalada, que eu vou tirar com o meu colega, enfim, pra gente fazer um treino de queda, que é para ver como o teu corpo e a tua mente reagem numa queda de verdade, só que num ambiente controlado, seguro, né? Porque daí, quando tu passar... Porque, assim, a queda faz parte da escalada. Tu só evolui com a queda, não tem como. Porque cada vez que tu vai galgando níveis mais difíceis, mais altos, a queda faz parte do teu mundo. Quem tem medo de cair não escala, vai escalar sempre no seu menos do que o seu limite, né? Nunca vai se desafiar. E aí, assim, ó, é muito interessante porque essas coisas... a gente ensina até para as crianças. A Mari está com 3 anos, né? E eu levei ela no carnaval para casa da minha mãe e ela caiu do cavalo. E eu disse, meu Deus, o que eu vou ensinar para a criança? Ou eu fui, meu Deus, caiu do cavalo, né? Aí eu disse assim, eu vou fazer uma psicologia reversa. Eu disse, Mari, sabe por que tu caiu? Não, porque tu estava andando. Aí, em seguida, minha mãe chegou, meu Deus, ela caiu do cavalo. Daí ela olhou e disse assim, vovó, eu caí porque eu ando. Olha que interessante. Fantástico. Eu aquilo ali assim. E eu disse, olha que analogia legal a gente levar para a vida. Eu vou perder o trabalho. Vou perder meu emprego. Por que tu perdeu? Porque tu tinha um emprego. Eu estou lamentando porque eu tenho alguém que eu gosto que está doente. Que bom, tu tem alguém que tu gosta que tu se preocupa. Que horror falar assim. Mas funciona para a cabeça da gente isso. E são os dados. Agora eu não estou ganhando dinheiro. Então quer dizer que tu ganhava antes e tá tudo certo, então agora tu sabe o caminho para voltar para lá de novo. Então essas práticas, né? Assim, isso tudo é da vida. Olha só um exemplo muito prático da filha, né? Ela podia ficar com trauma e nunca mais querer brincar disso, ou nunca mais querer fazer isso, ou ela vê como foi mais um aprendizado que ela teve, né? Já foi um degrau da resiliência que ela vai estar adquirindo para a vida. Então, assim, ela tem 3 anos, ela já tem uma história, né? Olha só, ela tá tendo essa... Imagina a gente, né? Que já tem aí algumas décadas, alguns mais, outros menos. Então, tem que fazer honrar para essa tua história, né? Então, a questão da resiliência é isso, porque ela te dá uma noção da realidade, sabe? Tu olha o teu medo real, não o medo imaginário, que é isso que mais dá problema na hora que tu tá num momento difícil de uma via ou da vida, né? Vale para os dois, né? Da via ou da vida. E aí tu suporta muita coisa quando tu te dá conta dessa realidade, né? No nosso caso, a gente suporta dor, cansaço, fome, né? Então, assim, a tua mente tem que ser tua amiga nessa hora. Ela não pode te boicotar, então ela não pode te colocar, né? Por quê? Porque a gente tem um objetivo maior, a gente vai ter que chegar em algum lugar, né?
Então a gente tem que seguir, né? Então, essa questão de manter a calma sob pressão, né? E aí isso tu baixa o teu giro, né? A cabeça sai daquela loucura, aí começa a vir a criatividade, tu começa a olhar para as possibilidades. No caso da escalada, quando a gente está num momento muito difícil de uma via, e tu fica tão tenso que tu não consegue, e tu respira assim, respiração de cachorrinho, né? E aí tu não olha, às vezes, uma possibilidade óbvia que estava perto de ti, tu não olha, tu fica cego, né? E aí tu baixa, tu começa a respirar, e aí começam as coisas brotarem da parede. É incrível. Tu começa, daí tu... Mas isso aí é um ensinamento fundamental para a vida. Esses dias eu estava fazendo um curso e agora, ultimamente, na última semana, eu tenho estudado muito. E o número de especialistas que falam para as pessoas sobre meditação é uma coisa estrondosa. Porque o que eles dizem? E o meditar não precisa tu ficar lá em posição de lótus, assim, né? O meditar, às vezes, é simplesmente respirar. Sim. E aí eu lembro que quando eu trabalhava com eventos, às vezes eu falava, meu Deus, eu tenho tentando fazer, o que eu faço? Não sei o que. Aquela ansiedade, e aí se tu para e respira, tu enxerga aquilo que tu não enxergava antes, é incrível. E aí é a mesma coisa para escalar. Tu tá num paredão, assim, meu Deus, pra onde é que eu vou? Não tem pra onde ir agora, eu vou ter que descer, não sei como é que funciona. E aí tu respira. Aí vem o caminho que tu tem que seguir. Provavelmente é isso que tu tá querendo nos dizer, né? Exatamente. Às vezes, claro, tem muitas opções de descida, mas às vezes tu não pode descer por onde tu subiu. Tu tem que só continuar seguindo para poder descer pelo outro lado. Então, tu dá um jeito. Mas como é que tu sobe subindo? Dá um jeito. A gente dá um jeito. Tu sobe em artificial, tu te puxa na corda, tu vai descobrir movimentos que tu nunca fez na vida e ali virão esses recursos, né? De tudo que tu já treinou, que tu já viu os outros fazendo. Tu acaba, sabe, trazendo todas as tuas possibilidades para aquele momento, para sair daquela situação. A gente fica extremamente forte, incrível, inteligente quando tu consegue te concentrar e trazer tudo isso para passar para uma situação adversa e lidar com o imprevisto, né? Porque na escalada, assim como na vida, enfim, a gente planeja, né? A gente planeja. Então, tudo que tu faz... São inevitáveis, né? Tudo que tu faz no teu pré, tu vai sofrer menos na transição, né? Mas os imprevistos acontecem, assim como a vida, né? Assim como agora, quando a gente não tem o controle de tudo. Mas o que é bacana? Tu tem o controle de quê? De ti, né? É a única coisa, a parte mais importante é o autocontrole, né? E aquilo tu vai ver, bom, a gente está numa situação que esses dias eu ouvi aquele neurocientista que eu gosto muito, o Pedro Calabres, né? Que a gente convidou muito, a gente já convidou para vários eventos, assim, com palestrante, né? Eu gosto muito dele. E ele falou, assim, que a gente está passando, como se estivesse, assim, passando uma travessia de um deserto, só que tu não sabe onde termina. Agora, né? Por exemplo. Sim, mas é verdade. Fantástico. E eu vi mesmo isso, porque uma coisa é quando tu tá escalando, tu mira no topo, tu sabe onde termina e tu tá fazendo a tua, né? Tu tá passando. Agora não, agora a gente não sabe onde termina, né? Ou como vai terminar. Então, não, o que a gente... não tem nem previsão, né? Não sei E o que a gente tem que fazer dentro disso, que é a coisa mais horrível que pode acontecer, tu não sabe quando acaba, tu tem que continuar caminhando. Só isso. Respira, caminha, te mantém vivo, sabe aquele instinto de sobrevivência? Tu tem que continuar caminhando. Isso é superar todos os dias. Às vezes é todo minuto, né? Às vezes é um acordo que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Só continua caminhando, né? E isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque a gente já passou por várias coisas, isso nunca, né? Isso é uma coisa nova. E o quanto que isso vai nos deixar mais fortes, ou que já está nos deixando mais fortes. Por mais que a gente esteja agora em frangalhos emocionalmente, né? Às vezes está muito difícil, mas o quanto isso eu já estou mais forte do que eu estava há 4 semanas, né? E, enfim, estou falando da minha realidade, né? Há 4 semanas, quando a gente teve que parar. A tua empresa fez
aniversário e tu fechou a porta, foi trabalhar em A minha casa. empresa fez 22 anos, nós fizemos um café da manhã na terça-feira de manhã com a equipe e tal, um local fechado. E aí de tarde, quando voltamos, já tinha vindo aquele decreto do prefeito, né? E já estava essa questão, né? Bom, vamos fechar, não vamos fechar. E foi, fechei a sala que eu me mudei. Não fazia um mês que eu tinha mudado para a sala nova, né? E tá lá fechada há um mês praticamente, né? Então, são coisas imprevistas. Quando a gente se mudou para a sala, pô, bacana, né? Um monte de atividade, projetos e imprevistos. Então, a gente teve que se adaptar e teve que se adaptar, está tentando se adaptar, porque a grande questão é a adaptabilidade agora, né? É que no coaching, né? Tu é coach também, Então, recentemente. sou sim. É, a gente trabalha muito isso com os clientes ao longo do processo, aquela análise SWOT que as empresas trabalham para olhar para si e a gente faz com os clientes para eles olharem para dentro, assim, as ameaças e as oportunidades, elas estão fora de nós. O que a gente precisa é nos fortalecermos para enfrentá-las melhor. E é isso que tu tá falando, por exemplo, assim, isso tudo que aconteceu foi uma ameaça, porque vamos supor, uma empresa, ela tinha todo um planejamento, esse mês eu vou faturar tanto, nesse outro tanto, eu vou reduzir custo, eu vou aumentar a receita, eu vou não sei o quê, e simplesmente veio um negócio que estava fora do controle, estava fora do seu contexto. Foi uma Sim. ameaça. E quais são as oportunidades que estão por aí? O que pode se aproveitar, mas não tem oportunidade nenhuma? Será que agora não é o momento de respirar para enxergar essas oportunidades, que às vezes a ansiedade não está deixando enxergar? Que acho que na escalada vocês devem ver isso, né? Isso, agora eu vou passar uma outra etapa que tu falou, já pegando o gancho, que é o autoconhecimento e a autoconsciência, né? O que a escalada nos proporciona isso de uma maneira visceral, né? É, Imagina. é, é impressionante de tudo, como lidar com as tuas limitações. Tu é apresentado, quem não tinha consciência das suas limitações é apresentado o tempo todo, né? Então tem a questão do ego. A gente tem que botar o ego no bolso, olhar para ele, conversar com ele e sentir, e assim como o medo, né? E o medo, claro, o medo te ajuda. O medo é fundamental para que a gente se mantenha vivo, né? Então, mas aquele medo, o irreal do imaginário, né? Então a gente tem que ter essa noção do que é o monstro que a tua cabeça tá te colocando e o que é aquilo que realmente tu tem que cuidar para poder dar o próximo passo, né? Então, essa questão do autoconhecimento, a rocha, né, que é o que eu faço, porque é a escalada esportiva, né? Ela te apresenta, né, para esses vários estágios, né, desse medo e tal. E o que é a coragem? A coragem não é a ausência de medo, né? A coragem é tu ir com medo mesmo, né? Exatamente. Uhum. Eu sou corajosa quando eu tô escalando, porque eu sou a Mulher Maravilha, não tenho medo. Não, ao contrário. Eu tenho plena consciência do meu medo. Ele vem de uma maneira cristalina, eu sei como ele é, e a gente continua seguindo mesmo assim, Mas é né? que eu acho que ele tem uma amiga que se chama Prudência, né? Uhum, Que não exatamente. vai, que não vai deixar tu cair, ou tu dar um passo em falso, ou fazer aquilo que realmente não pode. Exato. Então, assim, essa parte do autoconhecimento, do autoconsciência e se desenvolver-se, né? Isso na escalada é o tempo todo. Eu posso escalar 10 vezes a mesma via, eu vou aprender todas as vezes que eu escalar, sabe? Porque ou meu corpo vai estar diferente, ou eu vou ter uma noite que eu não dormi direito, ou a rocha pode estar um pouco molhada, pode ser que tenha chovido um pouco de noite, ali uma via de quinto grau vira sexto, sétimo, porque, né, quando está molhada já te exige mais, né? Então, é uma oportunidade para a gente reconhecer as nossas crenças também, né? Aquilo que a gente acha que, mas eu não sou capaz, né? Eu não consigo. Então, esse é o momento, aqui também, que a gente está passando hoje, que a gente está parado, né? Tem que olhar para dentro, né? Na escalada, a gente faz muito isso, a gente olha para dentro o tempo todo. Quando tu tá escalando, a gente nunca escala sozinho, né? Claro, tem escaladores de solo e tal, mas não é o que eu faço, né? Em duplas, né? Ou pode ser trios e tal, mas dupla, geralmente, a que eu faço, né?
Então, mas tu tá lá no meio da parede, ou se tu é a ponta de corda, tu sai escalando primeiro e tem o teu colega embaixo, ou tu tá dando segue para ele tá na frente. Quando tu tá lá no meio da parede, tu tá sozinha, tu com teus pensamentos, né? Então, nesse momento, a gente tem que trazer os nossos recursos internos, né? E aí entra o autoconhecimento, a gente começa a conversar com a gente mesmo. Tudo, não tem ninguém que vai te dizer, ai, te acalma. Não, tu tá ali contigo mesmo. É desafiador. Essa é a parte, assim, ó, fantástica. Eu vou te contar uma passagem, assim, que foi uma via que eu tava escalando em Farroupilha, no Salto Ventoso, né? Que é um local de escalada. Eu não conheço, mas eu ouvi falar. É muito bonito. É um local de turismo também, né? E aí, depois da cachoeira, tem as paredes de escalada, né? E aí tem uma via lá que se chama Jardim dos Caramujos, tá? Ela é uma via que não tem quase 30 metros, é uma via comprida, né? Para escalada esportiva. E aí eu estava nesse dia para completá-la do início ao fim, sem queda, que é o que a gente chama de cadena, né? Quando tu completa sem queda todo o teu trajeto, né? E aí ela tem uma parada, tem uma parte, tem um platô, e aí tu segue para a segunda e última, né, enfiada, que é a mais desafiadora, as agarras são um pouco menores, é uma via técnica, né, nessa parte. A primeira é diferente, mas a segunda é mais técnica, né? E aí e tem a cachoeira, né? Se você não escutar no platô, antes de entrar para a segunda parte, tu enxerga a cachoeira, sabe? Então tem aquele barulho de cachoeira e tal, que te dá uma emoção, sabe? E aí eu tava no meio dessa segunda passada, faltava alguns movimentos para chegar e começou a me dar um desespero, assim, sabe? Comecei a me dar um pânico, sei lá, sabe quando tu vê que tu tá próximo, mas daí tu não acredita que tu vai conseguir aquilo que tu, tipo, parecia muito distante da tua realidade. E aí, nesse momento, eu tinha dois caminhos. Ou eu travava, sentava na corda, e aí não valia a cadena, porque eu não tinha feito sem queda, ou eu me acalmava e continuava. E sabe o que eu fiz? Me veio, assim, um recurso muito bacana. Primeiro, tu respira, né? Respira, mas ali na parede mesmo. Eu cheguei num ponto de descanso, né? Que aí eu respirei e tal. E isso, assim, dura segundos às vezes. Sim, é muito rápido. É curta. A noção de tempo, ela é muito diferente, né? Às vezes tu fica 1 minuto, parece que passou 2 horas. Às vezes fica alguns segundos, parece que passou 1 minuto. É diferente. Aí eu cheguei ali no meio e assim, não, calma, primeiro eu vou respirar. Tá, calma, vamos respirar. Aí tu respira, tá? Dá uma consciência. A segundo passo, eu falei comigo uma coisa tão bacana que eu acho que a gente pode usar pro dia a dia. Só faz o que tu sabe fazer. Só faz aquilo que tu treinou antes para fazer. E sabe que o caminho certo é esse, né? Só faz aquilo que tu te preparou, né? E segue assim. Sabe assim, eu fiquei imaginando quando a gente entra para fazer uma palestra ou uma aula, né, que tu fica nervoso, mas tipo, faz aquilo que tu sabe fazer. Faz aquilo que tu sabe, aquilo que tu treinou. E para mim foi muito isso, né? Eu treinei muito para escalar aquela via. E aí foi o que aconteceu. Eu recorri a esses recursos, né, mentais e continuei escalando e completei. E aí a sensação, ela é incrível, né? Porque tu te dá uma sensação, puxa, que bom que eu não desisti, que bom que eu não me boicotei, né? Que bom que eu persisti. Então, e isso tem muito a ver com esse autoconhecimento que a gente estava falando, né? Porque tu sabe dos teus recursos, né? Eu tenho feito live todos os dias e eu tenho falado muito que, na minha opinião, hoje a gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente segue o caminho da vitimização, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que caminho eu tomar, se a gente fizer uma analogia com a escalada, ou a gente busca o autoconhecimento e o desenvolvimento para sair melhor, para chegar lá e dizer assim, tá, eu vou por esse lado aqui. Porque o que acontece? Desafio todo mundo já teve. Todas as pessoas em maior ou menor grau, mas eu nunca passei, eu nunca tive uma coisa séria, nunca ninguém na minha família ficou doente. Tudo bem, mas tu deve ter conhecido alguém que já passou, tu já passou por um problema financeiro, enfim, as pessoas já passaram por problemas e por desafios, sim. E aí esses dias
Eu tava conversando com uma amiga, ela disse pra mim assim, Cíntia, sabe qual que é o problema? As pessoas estão enxergando a onda e elas acham que já estão afogadas. São coisas Uhum. diferentes. A onda não chegou em ti ainda, ela tá lá. Tu tem a opção de sair correndo, tu tem a opção de se preparar para pular, tu tem a opção de mergulhar por baixo dela, e aí? Se tu se apavorar antes, que eu acho que na escalada tu deve ter isso, se tu entrar em pânico antes, tu provavelmente pode sofrer uma queda, tu pode se machucar, ou tu pode respirar e entender assim, o que caminho eu sigo É. agora. E por falar em onda, né, Cintia, aquela coisa quando a maré baixa, a gente vê o que sobra, né? Exato, Então, claro. tu tem que continuar nadando, é só isso, né? E também isso, quando a gente está numa situação assim, limite, né? A gente revê assim, o que, que é realmente importante, né? Então, tu acaba. Então, falando mais sobre essa questão do autoconhecimento, na escalada, como a gente tem muito contato com a natureza, e isso é fundamental para todos nós, né? A gente faz parte da natureza, né? Nós somos a natureza. E às vezes a gente se desconecta tanto disso e fica muito longe de quem a gente é, né? Por exemplo, eu sou relações públicas, eu trabalho com eventos, né? A vida é um eterno Urbana. agito, né? Mas eu sou uma pessoa muito quieta. Eu sou muito uma pessoa muito centrada, sabe? E eu, quando eu estou em contato com a natureza, eu consigo ver eu de verdade, sendo ali eu, né, na minha essência, né? Reconecta. Então, exatamente, isso me dá mais gás para voltar, para vamos lá, né? Vamos fazer o que tem que fazer e tal. E também a escalada e fazendo paralelo com o que a gente está passando agora, ela nos ensina uma questão sobre o essencialismo, né? A gente olha aquilo que é importante, aquilo que é vital, aquilo que é necessário. Desde que tu não vá carregar a tua mochila, a tua carreira não pode ser muito maior, muito pesada do que aquilo que tu não vai conseguir, que tu não precisa. Então a gente leva o necessário. E às Essencial. vezes Claro. o É essencial. essencial mesmo. Essencial Nada porque mais. pode prejudicar toda a tua. Porque às vezes, para fazer uma escalada, você tem que chegar, tem que fazer uma aproximação, tu tem que andar muito para chegar até onde tu vai escalar. Então pode prejudicar toda a tua trip, né? Porque se tu for carregar, às vezes, uma barra de chocolate a mais. Aquilo vai te prejudicar. Uma costura, aquilo pode, né, fazer com que tu vai carregar um peso desnecessário, né? Então, a gente tem que tirar o excesso. E se tu for pensar agora, também, olha quanta coisa que a gente teve a oportunidade de ver. O que é excesso, né? Será que aquele monte de reuniões que a gente tinha não era demais? Aquele monte de compromisso. Bom, eu não consumi nada no e-commerce, não comprei. E também não fui mais a lojas, né? Será que a gente precisa comprar tanta coisa? O consumismo, né? O que é supérfluo? Será que a gente precisa consumir tanta notícia também? Ah, Será que tem não. tanta informação, né? Então, a gente vai olhando para o essencial, sabe? Aquilo que é realmente importante. E eu tô falando agora, da escalada a gente vê isso sempre, né? Como eu não estou escalando, eu estou falando do meu momento Sim, presente, um né? paralelo. Fazendo esse paralelo, né? E a gente foca na simplicidade, né? É aquilo que eu falei lá no início, me tiraram meus dois pilares, a escalada, né, Do trabalho. temporariamente, e o meu trabalho. Se eu não tenho outras coisas que façam sentido na minha vida, a minha vida seria uma desgraça total, né? Então, e aí não adianta eu querer agora entrar e, não, eu tenho olho para minha vida. Como é que tá a minha vida espiritual? Como é que tá a minha vida com a família? Como é que tá a minha vida emocional? Mas isso é um tema de casa que eu estava fazendo antes. Porque agora que eu não tenho trabalho, não tenho escalada, eu tenho que continuar vivendo da melhor maneira possível. Daí a gente olha e tu vê o que realmente tu construiu. A Vivi ali, querida. E então tu olha e tu vê realmente aquilo que faz sentido para ti, né? Aquilo que tu construiu, porque no momento que te cai um pilar, tu não vai desabar, né? Porque a gente E tem que construir vários pilares na vida da gente, né? São é, vários. e esse. Como eu trabalho muito na área da produtividade, então tem algumas coisas que eu percebo assim no dia a dia, nos atendimentos, que às vezes as pessoas, depois eu resolvo isso aqui, deixa para depois. E aí o que acontece?
Quando vem uma ameaça, uma coisa que tu não tem gerência sobre, que é o que aconteceu nesse momento, tu se dá conta que se tu tivesse resolvido aquilo antes, tu poderia estar melhor hoje. Né? Então, Exatamente. para que deixar para depois, se dá para resolver, se tem como? E é interessante, o mundo corporativo nada mais será o mesmo depois da quarentena, mas tu levantou uma lebre muito interessante. Por que a gente faz tanta reunião, né? Às vezes é uma reunião para marcar uma outra, é umas coisas malucas. Então assim, é focar pro objetividade... necessário. Hã? É focar pro necessário. Claro, a objetividade é uma coisa fantástica que vai vir de legado aí do corona também. Para que essa enrolação, vamos dizer, porque às vezes tem. Muitas vezes tu vai lá e consegue resolver uma coisa super rápida, ok? Mas às vezes não. E às vezes a gente complica por não usar o essencialismo que tu diz, isso aqui é essencial, eu preciso disso aqui para decidir agora? Não. Então, não porque é assim, fundamental na minha vida. Né? Esse momento que a gente não pode, né, ter tanta mobilidade, é uma escassez de movimento, né? Então, como esse movimento que a gente estava acostumado não está acontecendo. Nós tivemos que construir outras pontes, né? E fazer dessa escassez uma força. Porque, assim, no momento que eu não posso fazer uma coisa, eu tenho que ter um outro caminho, né? Uma outra oportunidade. Então, na escalada é isso, a gente faz de várias dessas escassez, às vezes tu tem que, tu tem uma água para consumir até determinado ponto. Então, tu não pode estar esbanjando, né? Tu tem que, a tua energia tem que ser segura para que tu possa concluir o teu trajeto, né? Então... E já aconteceu de tu se machucar escalando? Essa é uma outra live, né? Eu tenho, não, sério. Eu tô então. Olha, a minha físio tá ali dando oizinho, a Adri, falando nisso. Então, se machucou. Eu tenho vários, na verdade, né? Vários físios. Não, eu vou dar uma palhinha só que eu... porque, sério, eu quero trabalhar muito sobre esse tema, porque acho que é um tema que dá para explorar bastante, né? E a galera entrou e ficou aí, tá o número aí de ouvintes, tá olha, ali, o pessoal entrou e ficou. Então, acho que a Lu travou um pouquinho, mas ela já deve... Como vocês sabem, o Instagram de vez em quando dá umas bugadas, assim, né, pessoal? Então, deixa ela voltar aí para ela nos contar se ela já se machucou alguma vez. Lá vem ela. Agora tu tá voltando. Mais ou menos, Lu. Não dá para te ouvir ainda. Pessoal. Ih, a Lu caiu. Deixa ela entrar de novo, eu vou chamar ela. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, Lu, já te chamei. Agora é só tu conectar e seguimos. Pronto. Oi, tá. Acontece. Várias lives estão caindo. Mas sim, já caí feio, quebrei feio. Em 2015, em 1º de agosto de 2015, eu caí escalando uma via, a Laranja Mecânica, aqui na... Laranja Mecânica. Aqui em Gravataí, no Pico do Itacolomi, né? Uma das vias que estão acontecendo ali. E aí eu caí, quebrei o calcanhar, botei 7 pinos em uma placa, né? Isso foi 1º de agosto, né? A minha queda. E aí, enfim, fiquei 3 meses sem caminhar. Imagina, eu saí de casa numa quarta-feira, num domingo para escalar e só voltei na quinta-feira. Né? Depois de colocar pinos e placas no não nesse momento, eu tive que esperar um pouco para fazer, mas eu fiquei esses dias no hospital. Mas assim, resumo, o que é bacana disso, né? Aprendizados. Já então foi uma situação extremamente limite, né? E aí foi 1º de agosto, quando eu caí, dia 3 de dezembro eu estava escalando de novo.
Nossa, que rápido, deu 4 meses. Sim, sim, sim. 4 meses de intensa recuperação, de muita fisioterapia, né? De muito trabalho, né? E de muita resiliência. Então, quando falo por situações limites e crise, eu já passei por várias. Daí, o que que acontece? Ao longo desses últimos 5 anos, eu fiz 3 cirurgias no pé, né? E todas, e sempre escalando, eu sempre volto, né? Sempre volto. Sabe que esses dias eu estava vendo um mentor, que eu faço parte de um grupo de mentoria, até a Carol tá aí, tudo bem, Carol? A minha colega lá no grupo, e ele fala uma coisa muito importante para nós, pessoal, quem é grande hoje já foi pequeno um dia. Então, por exemplo, assim, eu imagino que quando tu caiu, tu estava num nível, né, de escalada. Quando tu Sim. caiu, tu não voltou para cá, tu voltou para cá e teve que recuperar isso. Não, E põe faz mais baixo, parte. foi mais baixo ainda. Então, assim, Sim. porque para tu voltar naquele estágio inicial, tu levou tempo e faz parte. Ah, mas tu vê, eu tinha um trabalho em nível gerencial e agora? Agora talvez tu vai ter que começar lá no operacional, ter um cargo de supervisão para depois ir para gerência de novo e faz parte, é assim que é. Mas deixa eu te falar um segredinho que a escalada nos ensina. Persistência. Quando a gente gosta muito e aquilo que tu faz sentido de verdade para ti, Tá tudo certo. sabe aquele propósito inabalável? Eu tinha um Uhum. propósito inabalável e esse propósito inabalável me ajudou a seguir, me ajudou a passar pelas sessões de fisioterapia, me ajudou a ir treinar. Eu ia para o muro treinar com a bota. Então eu treinava só com o pé e o outro ia, e são vários degraus ali, né? Então eu ia de muleta. Provavelmente tu sentia dor. Não, nesse momento não, porque daí eu já Não. podia pôr o pé para baixo, né? Mas era Uhum. todo incômodo, né? De se deslocar, Legal. sair de casa para poder fazer isso. Então, é persistência, né? Então, é aquilo, é uma coisa que te move, que não deixa tu desistir, sabe? Tu não é possível desistir. Então, eu ficava durante muitos meses em casa aqui trabalhando no computador, no colo, né? Sem Uhum. poder treinar, sem fazer nada, com dor nas costas, ficar sentada. Mas eu tinha plena consciência que era passageiro. Olha que engraçado. Plena consciência que aquilo era passageiro, sabe? E que daqui a pouco eu ia voltar a escalar. E com certeza, assim, eu não tenho dúvida que foi a escalada que me ajudou a voltar mais rápido. Primeiro, porque eu já tinha um estilo de vida saudável, né? Então, o meu corpo respondeu rápido aos medicamentos, aos tratamentos, né? Eu conseguia andar com muleta facilmente, para cima e para baixo. Até porque tu tem força nos braços. Tenho, de treino, né? De treino de escalada. Então, eu tinha plena consciência que aquilo era bem passageiro, né? Isso me deu uma força tão grande para continuar. E assim como agora, eu sei que vai passar, né? Por mais que eu nunca tenha passado por essa situação, e nenhum de nós, né? A gente não sabe como é que vai terminar. Mas eu sei que Não, vai passar e eu sei dos meus recursos internos. Eu sei das minhas forças, sabe? Eu sei aquilo que, diante desse imprevisto, o que vai acontecer. Porque eu já fiz. A pior coisa que pode acontecer para um escalador é cair e se machucar desse jeito. Claro, fora morrer, né? Que era a próxima etapa. É tu sobreviver. É tu sobreviver a uma queda. E no momento que eu tinha, sabe, eu realmente achei que eu fosse morrer. Então, o que viesse depois daquilo ali era lucro para mim. Então, a forma como tu olha as coisas é diferente. Por isso, assim, a parte mais importante agora é a gente se manter vivo. Porque depois a gente vai conseguir sair. Não interessa se todo mundo aqui vai ter problemas financeiros, porque poucas pessoas estão vendendo, a gente está consumindo as reservas. Não interessa se tu quebrar, se tua empresa quebrou, tu vai passar por dificuldade, mas se mantém vivo, que é isso que vai te fazer que dê a volta. é assim, em maior ou menor grau, o quanto vai te afetar, mas que vai afetar todo mundo, vai. Claro, já está afetando, não tem milagre, né? Não, não tem. Então, assim, ó, para que a gente supera tudo isso? Por esse propósito inabalável, né? Na escalada. Por que a gente supera a dor, supera medo? Ai, mas o que eu tô fazendo aqui? Porque podia estar lá um conforto. Por que a gente faz isso? Por que a gente se coloca em tanto desconforto? Porque a gente quer ampliar a nossa zona de conforto.
Olha como ampliou a zona de conforto nossa agora, porque a gente está cada vez ficando mais forte, mais resistente, né? E a escalada é o tempo todo assim, é o tempo todo. A gente não foge do ruim, não. A gente Atrás tem que, dele. ao contrário, a gente vai atrás. Então, assim, a gente não tem esse, eu quero me livrar desse problema. Claro, a gente não quer ficar mastigando o problema, mas a gente quer aprender com ele, porque senão esse problema não resolveu de nada. Então é isso, a colega aqui, é se manter vivo, sim, se manter viva todos os dias, porque é o que vai lá na frente, é o que importa, é o essencial, sabe? E aí é tu te cuidar e recomeçar, se vai começar tudo de novo, uma via de novo, tu começa de novo, mas tu tá aqui para contar essa história, entendeu? Eu fico pensando quantas gerações na frente vão contar a história dessas pessoas que sobreviveram a essa crise toda, né? Nossos descendentes. Eu tenho meus sobrinhos netos que já vão falar da tia louca que lá escalar. Criança, aconteceu isso, aquelas coisas assim, né? Exatamente. Lu, Então, assim. a gente tá se encaminhando aqui para os 10 minutos finais antes Tá. que caia, né? E Sim. aí eu quero fazer um comentário antes de deixar tu finalizar, que assim, tudo isso que tu tá colocando, eu tô adorando aqui o bate-papo, tô deixando tu falar, porque eu tô achando o máximo esse negócio de falar. E tudo vem de encontro ao que eu venho falando nas últimas lives, que assim, a importância que a gente tem de se conhecer, de se gostar, de se apreciar e de aproveitar esse momento para crescer como pessoa. Ai, mas eu não sei o que vai acontecer comigo. E aí, essa analogia que tu fez com a escalada foi fantástica. É manter a calma, porque os problemas vão existir sim, e persistir apesar do medo, tá tudo certo, tenha prudência, mas siga, né? Então, assim, eu achei muito legal, e se tu quiser fazer outra live para contar a história toda, vai ser o máximo. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, se ela aceitar fazer outra live, o pessoal daí, vocês venham todos para ouvir a odisseia da Lu e sua recuperação, pelo amor de Deus, menina. Foram 3. 4 meses e 2 dias tu tá escalando de novo, depois você encheu o pé de pino e parafuso, meu Deus. Escalando de pé de pino e parafuso, né? Então é muito, por isso que eu falei, é uma mudança. Quando eu comecei a escalar, eu me achei, porque é o tipo de esporte que te desafia, que te faz crescer, que faz olhar para si, né? E aí eu quero contar nesses últimos minutos aí uma situação que aconteceu comigo, né? Tudo que aconteceu aqui foi real, né? Ninguém me contou, não li livros, foi o que eu vivi na pele, né? E no Rio de Janeiro, escalando o Pão de Açúcar, tá? Em 2018, foi um mês antes de eu abrir o meu pé de novo e retirar os pinos e a placa. Então eu fui lá, né, com o Rafael, o meu namorado, e aí nós fomos escalar o Pão de Açúcar, porque eu queria subir o Pão de Açúcar e descer de bondinho, né? E escalador não paga quando sobe o Pão de Açúcar. Tem que escalar todo o Pão de Açúcar para descer de graça. Na verdade, eu fui para descer de graça, né? Era o teu desafio. Meu desafio. E aí o que acontece? A gente subiu e nós subimos, o tempo estava um pouco nublado, né? Então nós demoramos um pouco a decidir se nós iríamos subir ou não, porque era uma via de mais de 300 metros, né? Então quando tu tira o pé do chão, tu tem que completar. Então é uma decisão importante. Ok, o tempo firmou, fomos subir. Uma escalada bacana, todo o Rio de Janeiro atrás de ti, né, e tal. Lindo, maravilhoso, né? Incrível, uma situação inigualável. O bondinho passando em cima da tua cabeça, as pessoas lá do bondinho tirando foto, gritando com os escaladores que estão lá na pedra, é bem legal. Aí tem uma passada que é uma travessia, né? E na escalada, quem escala sabe, eu não gosto de travessia, porque a gente pode pendular, a gente pode cair. E Rio de Janeiro é diferente, é uma escalada de aderência, é diferente do que a gente escala aqui, então é um outro mundo. É outro paradigma, né? E um ambiente diferente. Aí nós passamos pela travessia e aí eu já estava assim, foram uns 30 metros de travessia, né? E eu sempre, cada passo aqueles 30 metros com medo de pendular. Aí chegou no final da travessia, eu falei pro Rafael, não, para mim deu. Eu já tô no meu limite,
né? Eu não tenho que provar nada para ninguém, né? Para mim tá bom. Eu posso descer o bondinho, tá eu tudo certo. posso descer. E não tinha como descer do bondinho, ainda que eu estava no meio da parede, né? Tinha E que aí, assim, contar. não, mas eu não quero mais subir, tá anoitecendo. E tava anoitecendo, tava ficando final de tarde. E ainda faltava um tanto para subir. Eu tá anoitecendo, não quero mais. Eu fui convincente, sabe? Quando tu é convincente. E tudo bem desistir. Se tu tá assim, não, eu cheguei no meu limite, não tem problema desistir, não é feio. Se tu tá convicta daquilo, tá bem. Sim. Mas aí ele perguntou pra mim, tá, tu quer descer 200 metros ou tu quer subir os últimos 50 que faltam pra gente chegar até o pico? Aí eu olhei, ai, mas só falta 50, né? Guria, Já passou foi. por tanta coisa. E sabe Isso por aqui que quê? falta. E aí, assim, bom, eu não vou descer os 200 metros ainda no escuro e fazer vários rapéis. Aí o que que acontece? Realmente estava anoitecendo. E aí ele foi na frente. E aí, assim, bom, no momento que eu decidi que eu ia subir os últimos 50, eu assumi o compromisso, tá? Sim. Assumi. Daí eu disse, não, a gente vai subir então e vamos fazer o que tiver que fazer. Aí ele subiu, e eu olhando ele subir, né? E aí tem um momento que a pessoa desaparece, que daí tu perde o contato, né? E eu ali comigo, só olhando, porque ele foi com um restinho de luz, eu era a segunda, eu ia subir atrás dele. Eu disse, ai meu Deus, quando chegar lá na minha hora, vai estar Anoiteceu. noite, né? E eu com a lanterna, podia ligar a lanterna e tal. Guria, quando subi, quando veio pra minha vez de subir, eu não sei o que aconteceu. Eu não tinha mão, eu tinha ventosas. Eu não Virou era uma Mulher pessoa, eu era uma Maravilha. lagartixa, uma aranha. Veio assim uma coisa de atenção plena, de recursos, de força, de olhar, foco, sabe? E eu não liguei a lanterna. Eu cheguei tão rápido para onde ele estava que ele se assustou. Ele Já olhou, chegou. ele estava se arrumando assim, como é que tu chegou aqui e tu não ligou a tua lanterna? Eu assim, não. Eu não me pergunta como é que eu cheguei aqui. Eu não caí, eu não escorreguei, eu não tive nem medo. Cintia, eu não pensava, eu só pensava em subir. E aí cheguei onde ele estava, e é para quem queria desistir, né? E Sim, aí exato. faltava mais uma parte que era um cabo de aço lá, mas daí era a parte mais fácil que tu subia, né? E aí sim, estava escuro mesmo, eu liguei a lanterna. Aí a gente chegou no final, chegamos no Pão de Açúcar, sabe? Ganhei a medalhinha, desci de bondinho e Tudo certo. foi assim uma das coisas mais fantásticas da minha vida e eu lembro sempre disso quando eu tô com aquele medo que às vezes a gente tá um passo para chegar, concluir o que a gente precisa e a gente não percebe, porque tu tá tão cansado daquela jornada, foi tão difícil chegar até ali, que às vezes tu tem que dar aquele teus 15% a mais, sabe? Aquele teu É restinho aquele fôlego final que tu gasta ele para recuperar totalmente depois, né? que vai fazer toda a diferença, sabe? E então eu queria aproveitar e agradecer aos meus amigos, né? Ao Rafael, a Mauri, ao Davis, a Luciana, as pessoas que me ajudaram a compor essas ideias, porque eu falei, gente, eu tenho muita ideia, eu tenho muita coisa para falar, mas eu preciso que vocês me ajudem, né? E eles me deram muitos insights, né? Então, eu disse, olha, Lu, conta essa história, vai por ali a Amandinha, a Fábio, tem muita gente Legal. legal, né? É uma turma, assim, muito fantástica. Eu sou uma apaixonada, né? Eu convido todo mundo, assim, que não conhece, vai lá no nosso muro de escalada, na AGM, sabe? Assim que puder voltar. Os iniciantes são bem-vindos também, né? Porque é um mundo muito bacana. Ou quem não praticar algum esporte, sabe? Se desenvolver, se mexer, trabalhar a cabeça, né? Porque a gente vai precisar ter nervos de aço. É um pouco do que a gente vai precisar daqui para frente, né? E tá Com tudo certeza. bem. A gente vai conseguir desenvolver isso, né? Vai, E tem tudo dias que a certo. gente vai ficar mais fraco, mais triste e tal, mas a gente vai conseguir recuperar. A Se gente vai conseguir permita, passar dessa. A gente vai né? Se conseguir tiver algum passar dessa. dia, se tiver algum dia Confia que em você vai ti. ficar mais triste, tal, se Confia na tua permita. história. Confia na tua É. história. Confia nos nossos antepassados, que a gente veio até aqui por causa deles, e eles tinham Lu, muito a mais gente vai recursos. cair agora. O Tá. Instagram já deu uma mensagem aqui, a gente tem um minutinho. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, né? Foi muito legal. Então, se tu quiser continuar contando essa história, é só a gente marcar o dia. Se o pessoal aí que está nos ouvindo achou que esse horário tá bacana, tá tudo certo.
a gente marca. E aí eu fiquei curiosa, adorei as histórias, acho que sim, que elas são fundamentais e trazem muitos ensinamentos para a vida mesmo, né? Então, assim, meus parabéns, porque olha, cada história é bacana. Então, obrigada, Obrigada. tá? E aí depois eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube. Então, se alguém quiser o link dele, qualquer coisa, nos chama no direct, ou assim que finalizar, eu mando para ti. E aí depois, Tá. se o pessoal quiser assistir, fica lá, tá? Obrigada mais uma vez. E a gente se mantém em contato aí para marcar a segunda, então. E obrigada pelo convite, Cíntia, e por esse olhar diferenciado que me chamou para falar da escalada.